Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Luciana Berardi e eu estou aqui hoje como convidada da Comissão de Cultura e Eventos para conversar um pouquinho com vocês sobre direito administrativo, né? E eu tenho o prazer nessa gestão de estar como presidente da Comissão de Direito Constitucional aqui da UAB de São Paulo e ser conselheira seccional também aqui na UAB de São Paulo. Então, para mim é um grande privilégio, uma grande honra estarmos aqui hoje reunidos para conversarmos um pouco sobre os procedimentos auxiliares da nova lei de licitações. Enfim, esse assunto sobre procedimentos auxiliares da nova lei de licitações, que é a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, não é o dia da mentira, depois de tantos anos, de fato, essa lei foi promulgada esse ano. É uma evolução de que a lei reconhece explicitamente, para nós é muito importante, porque dentro dessa legislação trouxe um reconhecimento explícito da existência de procedimentos auxiliares na administração pública. E aqui vocês esqueçam do que eu estou comentando, daquilo que eu estou falando sobre diálogo competitivo, segregação de funções, os novos valores da dispensa de licitação. Não é disso que a gente vai conversar, que foi onde a mídia focou bastante. Mas sim o que nós vamos conversar aqui hoje, uma das maiores inovações da nova lei de licitações e contratos que residam de fato nos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 da Lei 14.133 de 2021. Largamente negligenciados pela doutrina, o credenciamento, a pré-qualificação, PMI, inclusive o sistema de registro de preços e o registro cadastral, são figuras bastante conhecidas na praxe administrativa que receberam pela primeira vez um tratamento unificado na nova lei de licitações. Segundo o professor Marçal Justin Filho, a categoria de procedimentos auxiliares, ele congrega diversos procedimentos administrativos autônomos que, por não terem vínculo com uma licitação específica, podem ser resultados e aproveitados em um número indeterminado de contratação, favorecendo, portanto, a padronização, a economicidade e a racionalização da atividade administrativa. O impacto dos procedimentos auxiliares, ele é potencializado pelo gigantismo do mercado público brasileiro, que corresponde a cerca de 12,5% do PIB do nosso país, e contabiliza quase 180 mil procedimentos de contratação por ano somente na esfera federal. Para a maior parte dos gestores públicos brasileiros, a prática de compra pública é um fenômeno quase binário, que orbita entre os polos opostos da contratação direta e do pregão. E aí um estudo realizado pelo IPEA mostrou que, como o pregão cresceu exponencialmente, né, desde 2001, que corresponde atualmente a cerca de 93% das licitações realizadas no nosso país. Nas últimas décadas, as modalidades da Lei 8666, da antiga Lei 8666, passaram a ocupar um espaço residual quase que inexpressível, cada vez mais esvaziado por exceções criadas para as concessões, as organizações sociais, as parcerias públicas e privadas, o RDC, as parcerias voluntárias e as empresas estatais. Ao incorporar em seu trecho decretos, instruções normativas, jurisprudência do Tribunal de Contas da União e até mesmo editais elaborados pela AGU, a nova lei de licitações limitou-se a ser uma compilação útil e uma lei maximalista, que inova muito pouco e mais ajuda para entender como funciona a administração pública do que efetivamente ela poderia ser. Na minha opinião, é uma legislação que veio compactar o entendimento jurisprudencial que nós já tínhamos por hábito na utilização nas compras públicas. Entretanto, embora ela seja merecedora de muitas críticas, né, ela tem recebido nessa seara, é preciso reconhecer que o tratamento dado a esses procedimentos auxiliares na nova lei de licitação é bastante positivo e apresenta um potencial muito grande e bastante relevante.
Na experiência comparada, são vários os casos de instrumentos análogos no que nós dizemos em relação aos procedimentos auxiliares da legislação da Lei 14.133. E esses procedimentos, eles acabaram mostrando na doutrina externa praticamente revolucionário sobre a perspectiva de gestão, tal como estamos tentando fazer recentemente, né, dentro da aplicação no nosso país, e como nós podemos verificar, para quem estuda um pouco mais a fundo, toda essa forma de reorganização do governo inglês. O Government Digital Marketplace, que é uma plataforma online criada pelo governo britânico, revolucionou a contratação de serviços de tecnologia de informação, de TI, em especial desenvolvimento de software, hosting, oferta de serviços digitais e soluções baseadas em nuvem pelo setor público lá no Reino Unido. Esse projeto estende a experiência bem-sucedida do G-Cloud Framework, implementado em 2012, e foi estruturado com base em diversos Framework Agreements, instrumento análogo ao que nós podemos dizer ao convênio marco chileno, que é o grande marco, né, em relação à governança pública, e ao sistema de registros de preços brasileiros, tornando possível cada vez mais essa celebração de um grande número de contratações a partir de uma mesma e única licitação. Para tanto, digamos assim, o Crown Commerce Services e o Government Digital Services, ambos do Reino Unido, eles instituíram o Digital Marketplace, um sistema de marketplace digital, como um portal dedicado à divulgação de todos os itens disponíveis no Framework Agreement, né, que é na estrutura dos acordos realizados pela coroa no Reino Unido, até então em vigor, simplificando cada vez mais o processo de contratação dos serviços de TI e aproximando os clientes públicos dos seus fornecedores privados. E a inovação brasileira nesses procedimentos auxiliares tem, portanto, a inspiração desse sistema de marketplace digital, e para nós, então, servir como uma fonte, né, de crescimento, de estruturação disso que temos hoje e do porvir em relação à administração pública. Até bem pouco tempo atrás, com a lei de licitações, a lei 8666, ainda havia dúvidas de qual seria o fundamento legal que nós deveríamos nos socorrer para o credenciamento, por exemplo, bem como qual deveria ser o fundamento legal para a pré-qualificação, gerando, por consequência, diversas dificuldades de fundamentar e demonstrar a segurança jurídica desses procedimentos já existindo atualmente. A nova lei de licitações trouxe, então, como procedimentos auxiliares, o credenciamento, a pré-qualificação, além do sistema de registro cadastral, o procedimento de manifestação de interesses e entre outros, né? Hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o credenciamento na nova lei de licitações. Então, como é que ele funciona? Em linhas gerais, a ideia básica do credenciamento se assenta no sentido seguinte: como eu, administração, quero fugir da oscilação do mercado e não quero estar sujeito à variação de preços. Portanto, mais ou menos na seguinte lógica: eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta médica comum. Por isso, eu quero, então, fixar um valor normalmente menor que se consiga disponibilizar para aquele serviço, né, para a administração pública, em termos efetivamente realizados. Então, o que acontece? Dentro da administração pública, ela vai trabalhar em busca desse menor valor. Com o credenciamento, a administração pública inverte essa lógica, né? Onde diz, eu preciso do serviço e vou pagar tanto por cada serviço, por cada unidade, eu, administração pública, vou pagar o valor, vou fixar o valor anteriormente. E a partir desse momento, quem quiser participar nessas condições contratuais e neste preço, vem se credenciar. Essa é a ideia simples do credenciamento, ok? Então, assim, ele é também um procedimento que fica permanentemente aberto, então novos interessados podem sempre correr para a administração para se credenciar.
Obviamente que será preciso definir as condições de contratação para que essas condições fiquem imodificáveis, para não gerar, né, diferença entre os contratados, e ela tem que ser, portanto, imodificável ao longo de toda a qualidade do credenciamento. Portanto, é importante nós definirmos também o valor unitário da prestação do serviço ou do fornecimento. E então, diante disso, diante desse resumo geral, a administração deve, portanto, publicar um edital de chamamento, constando o valor da contratação para as hipóteses X, Y, Z, ou registrar, então, contratações de mercado vigentes no momento da contratação para as hipóteses A, B, C, permitindo, então, o cadastramento permanente de novos interessados, ok? Então, diante desse cenário, eu vou partilhar aqui um pouquinho com vocês alguns slides para a gente conversar, né, a respeito do credenciamento de uma forma mais diferenciada. Aqui, dividir, e aqui então a gente coloca em modo apresentação. Vamos lá. Muito bem, espero que os senhores estejam vendo. A gente vai conversar um pouco então sobre a nova lei de licitações, né? Nova lei de licitações, que é a lei 14.133 de 2021. Estamos então falando, portanto, dos procedimentos auxiliares. E eu estou assentando com vocês aquilo que está descrito no artigo 78, inciso 1. Está fixado nessa tela inicial, já com vocês, o meu nome e a disponibilização também do meu Instagram. Em caso de eventuais dúvidas, eu fico à disposição para a gente conversar um pouco mais a fundo. Muito bem, né? O âmbito da aplicação da nova lei de licitações, ela se aplica, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, só para a gente se localizar, na administração direta, autárquica e fundacional, a todos os entes federativos, portanto, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, abrangendo também a função administrativa, legislativa e a função do judiciário. E também agasalha os fundos especiais e as entidades controladas, né? As entidades controladas pelo governo. A gente não pode esquecer de que a nova lei de licitações, ela não se aplica às empresas estatais, porque elas seguem a lei 13.303 de 2016, exceto, né, também ela não se aplica em relação às disposições gerais, aquele artigo 178, e os outros casos também que a gente precisa observar, em todos aqueles casos em que nós devemos seguir a aplicação do pregão, de acordo com a legislação, que é a lei das estatais, e os critérios de desempate sempre socorridos na lei, né, da nova lei. Então, a exceção dessa não aplicação vem descrita, então, nessa nova lei. Então, aonde vem descrito na legislação o âmbito de aplicação da nova lei de licitações, está assentada lá no artigo 2º e artigo 3º da legislação. Ela tem uma aplicação subsidiária, portanto, às concessões de serviço público e permissão de serviço público, conforme a Lei 8987. E as parcerias públicas e privadas, nos termos da Lei 11.079, e também nos termos da legislação 12.232, que são os serviços de publicidade com agentes de propaganda. Então, essa é a aplicação subsidiária da nova lei, né, 14.133. Mas precisa ficar claro, portanto, que ela não se aplica aos contratos de operação de crédito e gestão de dívida pública e as contratações sujeitas à legislação própria, ok? Conforme eu disse, está aí, olha, artigo 2º da legislação, quais são os objetos, né, onde ela se aplica. Alienação e concessão de direito real de uso, compras inclusive por encomendas, locação, concessão e permissão de uso de bens públicos, prestação de serviços especializados. A lei também se aplica a obras e serviços de arquitetura e de engenharia. Isso é muito importante porque é uma consolidação daquilo que nós até então tínhamos fixados na jurisprudência, e contratações de tecnologia da informação, né? Quais são os objetivos dessa legislação, da nova lei de licitações?
é selecionar sempre a proposta mais vantajosa através, né, de um tratamento isonômico entre todos os interessados e evitar sempre as contratações com sobrepreço e preços inexequíveis, certo, pessoal? Então, essa é a base da nova legislação, sempre tentando promover a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Então, aí segue um quadro, né, para vocês, quais são os objetivos da licitação, assegurar, evitar e incentivar, e ali dentro dessa estrutura, aquilo que nós acabamos de conversar, um resumão disso que eu já falei para vocês. Então, dentro disso, vamos falar um pouco sobre, né, os instrumentos auxiliares. Quais são os instrumentos auxiliares relacionados aos procedimentos auxiliares da nova lei de licitações? Primeiramente, lembrando que os procedimentos auxiliares previstos na lei de licitações e de contratações regionais diz respeito a 5 itens: credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro cadastral, sistema de registro de preços e o registro cadastral. Ok, pessoal? Nós hoje aqui vamos conversar sobre o credenciamento. Os procedimentos auxiliares de que trata o caput desse artigo obedecerão sempre critérios claros e objetivos, e o julgamento que decorrer dos procedimentos das licitações deverá sempre prosseguir, sempre seguir tudo aquilo que está previsto na lei de licitações. Tá bem? Então, o que diz o credenciamento lá no artigo 178? Primeiramente, né, é uma legislação de âmbito nacional, portanto, ela trata relativamente de forma detalhada o credenciamento. O artigo 78, então, estabelece as hipóteses de contratação por esse instrumento auxiliar, paralelamente, não excludente, com seleção de critério de terceiros e mercados fluidos, ok? E também, artigo 78, ele traz o estabelecimento de regras gerais que devem ser observadas para o credenciamento, né? Então, vamos lá. O credenciamento pode ser usado nas seguintes hipóteses de contratação: de forma paralela e não excludente, caso que é viável a contratação mais vantajosa por parte da administração pública para a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas, ou seja, contratações feitas de maneira simultânea e tudo para aquilo que se pode evitar não, que se possa realizar aquilo que a gente busca condições patrocinadas, né? O credenciamento também pode ser usado como seleção e critério de terceiros, em caso em que a seleção do contratado fique a cargo do beneficiário direto da prestação de serviço. Por exemplo, o credenciamento de médicos em um determinado hospital. Essa forma foi uma hipótese muito utilizada agora, ao longo da Covid, né? Da contratação dos hospitais de profissionais da saúde. Uma terceira hipótese é a hipótese de condições de contratações padronizadas em mercados fluidos, caso em que a flutuação constante de valor de prestação e das condições de contratação inviabilize a seleção de agente por meio de processo de licitação. Nós temos utilizado muito o credenciamento para fornecimento de combustíveis para os órgãos públicos. É um exemplo que o mercado fluido, por causa da variação da gasolina, né, pessoal? Então, o que é praticamente o credenciamento? O credenciamento, portanto, é um processo administrativo de chamamento público, em que a administração pública convoca os interessados a prestar serviços ou fornecer bens, para que, preenchidos os requisitos necessários que vem descrito no edital, esses interessados se credenciem no órgão ou na entidade para executar, então, o objeto quando eles forem convocados, tá? Portanto, o que a gente precisa dizer? No credenciamento não existe competição entre os interessados, motivo pelo qual o procedimento ocorre sempre através de inexigibilidade de licitação, ok? Exemplos que a gente traz aí para vocês. Exemplo 1, contratação de todos os produtores de agricultura familiar rural de uma determinada região para fornecimento de merenda escolar. Trata-se de uma prestação paralela e não excludente, pois alcança todos os produtores, que é o exemplo do inciso 1 da própria legislação. Inciso 2, acabei de comentar com vocês,
Credenciamento de laboratórios para realização de exames clínicos pelo SUS, por exemplo, né? Quem vai escolher o laboratório será o cidadão, o usuário. Inciso 3. Permite, por exemplo, a contratação ocorra sem prévia definição de preços, constituindo a aceitação de preços dinâmicos pela administração, onde vai ter sempre um preço registrado, que é o preço médio, preço máximo que a administração. O exemplo seria a compra, por exemplo, de passagens aéreas, outro exemplo muito bom, que é o serviço que sofre variação significativa de preços, principalmente em razão de diversos fatores, em especial em decorrência das épocas do ano, né? Feriados, variação de preços de combustíveis dos aviões, grandes eventos, né? Grandes feriados, Natal, Ano Novo, Carnaval, então os preços da passagem estão sempre variando. Então isso é importante a gente observar, tá? Por isso, o sistema tradicional de contratação, às vezes, ele não se adequa no padrão do mercado para comercialização, então é importante a gente utilizar o sistema de credenciamento. Outro exemplo seria a compra de commodities, cujos preços são negociados em bolsas de valores, sofrendo variações em tempo reais. E há dois casos em que o credenciamento também pode suprir lacuna, permitindo, nesses dois casos, né, tanto de commodities quanto dos aviões, o credenciamento pode sofrer essa lacuna que a lei de licitações deixa, permitindo, portanto, a melhor forma de aquisição sem um preço definido. A lei de licitações, contudo, ela não explica os detalhamentos desse procedimento, razão pela qual deverá ser disciplinada através de regulamento, ok? Então, assim, o que a gente precisa lembrar disso? Credenciamento, ele regula atividades paralelas e não excludentes. Ele pode haver contratos, deve haver, ocorre, né, normalmente, contratos simultâneos em condições padronizadas. A seleção se faz através de critérios com terceiros. O beneficiário que seleciona o contratado, que é o exemplo que eu dei para vocês, do usuário do laboratório, e normalmente também é uma boa oportunidade, uma boa alternativa para mercados fluidos, tá certo? Ok? Os procedimentos do credenciamento são definidos em regulamento próprio, portanto, é necessário que seja regulamentado, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, mas a regra geral é isso que eu vou conversar com vocês. A administração, ela deve divulgar e manter à disposição do público na internet, né? Num sítio eletrônico oficial, o edital de chamamento dos interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de todos os interessados. Nesta hipótese, quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os interessados, devem ser sempre adotados critérios objetivos de distribuição dessa demanda, tá bom? E é importante também a gente lembrar que o edital de chamamento dos interessados, ele deve sempre prever as condições padronizadas de contratação, conforme estão descritos no inciso 1 e no inciso 2, conforme eu comentei com vocês anteriormente, ok? Nessa hipótese que ocorre, né, do inciso 3, que é a relação ao edital de cadastramento, a administração pública também deve registrar as cotações de mercados vigentes no momento da cotação, porque não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado sem autorização prévia da administração. Então, o preço registrado é aquele preço que, porventura, se a administração pública for contratar, é o preço que haverá de ser praticado ao longo da execução do contrato, tá bom? E outra coisa que é importante é que será admitida a denúncia por qualquer parte nos prazos fixados em lei, tá bom? Então, aí está o gráfico do credenciamento para vocês. É uma forma paralela e não excludente, onde ocorrem contratos simultâneos com condições padronizadas. Para a seleção é sempre feita a critério dos terceiros. Esse terceiro quem é? O beneficiário que seleciona o contratado, que é o exemplo do credenciamento de laboratórios. E também pode ocorrer em casos de mercados fluidos, que é a flutuação de valor. Lembra-se que a gente falou? Passagens aéreas, preços dinâmicos. É um caso específico. E, por fim, a gente precisa dizer que, ok? Aqui a gente fala sobre a estrutura nova do credenciamento e eu encerro, então, com vocês o nosso bate-papo aqui de hoje, agradecendo a vocês, né, a forma enfim, a nossa estrutura aqui que nós conversamos, e fico à disposição
né? Eventualmente, se os senhores tiverem alguma dúvida em relação ao modo de operacionalização no meu Instagram, @ Luciana_Berardi. Muito obrigada e até a próxima.